Olá, boa noite. Começa agora o programa Opinião desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026, aqui na TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação aqui de Cuiabá, Mato Grosso, o centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios a arqueóloga Ana Joaquina, que é superintendente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em Mato Grosso. Boa noite, Ana Joaquina, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os ouvintes. Muito bem, ao meu lado, me auxiliando, como sempre aqui nas entrevistas, o decano do programa Opinião, cadeira 001 da bancada, professor Lorenberg Alves. Boa noite, professor. Boa noite, Kleber Lima, boa noite, superintendente, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. E você já sabe que o programa Opinião é transmitido ao vivo, simultaneamente, pelo portal Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, e também pelo perfil da TV Pantanal no Facebook, que é TV Pantanal-Rede TV. Você pode encaminhar os amigos, né? Olha, hoje tem assunto interessante no Opinião, sobre o Centro Histórico de Cuiabá, com a superintendente do IPHAN, que vai tentar esclarecer para nós aqui, jogar um pouco de luz sobre os critérios de tombamento dos imóveis, também os critérios de hoje, que ontem foi falado aqui pelo secretário José Afonso Porto Carreiro, que tem algumas flexibilizações, o que não deixa de ser uma boa notícia para os proprietários desses imóveis, né? Lembrando que você pode e deve participar conosco através do WhatsApp exclusivo do telespectador da Opinião, que está aí na sua tela, é o 65999322529. Muito bem, superintendente Ana Joaquina, é um assunto assim que não é dos mais fáceis para a gente falar, né, para pessoas leigas, entre as quais eu me incluo. Não sei, o professor é a nossa enciclopédia. Antes do Google, a gente recorria, ligava para o professor, como é que é isso, né? Ele costumava saber das coisas. Mas eu não sei se desse assunto, qual é o acúmulo dele. Vamos começar contando para a gente o que tem de patrimônio histórico em Cuiabá inicialmente e como é que está essa política hoje de preservação, qual é a responsabilidade do IPHAN, qual é a responsabilidade do Estado, da Prefeitura e, em especial, dos proprietários, no caso dos imóveis? Então, primeiro eu acho que é importante a gente esclarecer que o tombamento, ele pode acontecer em 3 níveis, né? Ele pode ser a nível federal, né? No caso do IPHAN, que a gente tem como missão justamente a gestão e a preservação dos bens culturais. O tombamento, ele pode ser a nível estadual também e a nível municipal, né? Então, a gente tem os 3 níveis de tombamento. O tombamento nada mais é do que um reconhecimento, né, de que aquele bem tem uma importância. No caso do tombamento federal, a nível de Brasil, estadual, a nível de estado e a prefeitura a nível local, né? Com relação ao IPHAN, o IPHAN tem vários tipos do que a gente chama de acautelamento, que são essas proteções. No caso do centro histórico, dos bens imóveis, né, a gente tem o instrumento do tombamento. Mas o IPHAN também tem outros instrumentos que fazem esse reconhecimento, como, por exemplo, o registro para bens imateriais, né, aqui no Mato Grosso eu posso citar como exemplo, o modo de fazer a viola de coxo e as manifestações associadas do Siriri e Cururu, que são reconhecidos como patrimônio cultural brasileiro. A gente tem os bens ferroviários, no caso do Mato Grosso, a gente não tem nenhum acautelado a nível federal, né, que são os bens que a gente chama valorados, e a gente tem também os bens arqueológicos que possuem uma legislação própria. Então, assim, em linhas gerais, né, o IPHAN tem essas 4 formas de acautelamento. Mais recentemente, a gente tem também um tombamento especial,
que são os tombamentos que genericamente são chamados de tombamento de quilombos, que eles são voltados para os bens culturais de comunidades quilombolas reconhecidas ou ainda em processos de reconhecimento. Né? Então, assim, em linhas gerais, são essas formas de acautelamento, de proteção, né, dos bens culturais. A mais antiga e mais conhecida é justamente o tombamento. Então, assim, quando a gente fala tombamento, todo mundo já associa imediatamente ao IPHAN e ao tombamento a nível federal. De imóveis, de né? imóveis. De prédios, de casas, de exatamente. E aí, no caso, a atuação do IPHAN vai na questão da gestão e preservação desses bens. Então, no caso dos centros históricos, né, a gente tem as legislações federais, que são as legislações gerais, e a gente tem a instrução normativa, que são as normas que são aplicadas a cada centro histórico. Porque cada centro histórico, ele possui aquelas características que lhe são próprias e que levaram ao seu reconhecimento enquanto patrimônio cultural brasileiro. Outra coisa que é importante a gente diferenciar é que o tombamento ele pode ser feito individualmente ou em conjunto. Individualmente, em Cuiabá, a gente tem apenas a Igreja do Rosário e São Benedito. Ela foi tombada, inclusive, antes mesmo do centro histórico. Ela foi tombada ali por volta de 1975, 76. E aí, por que é importante a gente diferenciar? Porque quando a gente tem um bem tombado de forma individual, qualquer intervenção nesse bem é extremamente restritiva, porque a gente está falando de um restauro. Então, no caso da intervenção de um bem tombado isoladamente, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, a gente pode citar também a Igreja de Chapada, aí sim a gente está... Santana, lá. Isso, Igreja de Sede Santana. Eles são bens tombados individualmente, então é extremamente restritivo qualquer intervenção nesses bens. Mas quando a gente fala do bem de conjunto tombado, né, o caso de Cuiabá e o caso de Cáceres, que são os dois que a gente tem aqui no Mato Grosso, esse regramento, ele é um pouco mais flexível do que no caso de um restauro. Quando fala conjunto, a gente pega assim um quadrante na cidade, como é o caso de Cuiabá. Isso. Tem uma região ali, eu não sei precisar os limites, né? Mas a gente tem uma poligonal que a gente chama de área tombada e a gente tem o entorno que funciona como uma zona de amortecimento. Qual que é mais ou menos esses limites aqui de Cuiabá para a gente situar o nosso telespectador? Olha, começa ali na Mato Grosso. A gente tem a Igreja do Rosário, vamos pensar assim por marcos. Igreja do Rosário, a gente tem Praça da Mandioca, a gente tem ali até próximo da Praça Alencastro, a Praça Alencastro já é em torno, e aí você tem aquelas ruas, porque o principal são as 3 ruas que... os 3 arruamentos do período colonial, né? Que é a Rua do Meio, Rua de Cima e a Rua de Baixo, né? Aquela região ali da escadaria. É o coração de Cuiabá, vamos dizer assim, que é a região tombada. A região, por exemplo, ali Morro da Luz já é em torno. Aquela parte ali onde a gente tem a Riachuelo, Palácio do Comércio, já é em torno. Praça da República, Alencastro, Cine Teatro, tudo isso já é área de entorno. Então, por exemplo, Palácio da Instrução... o Grande Hotel, né? O próprio Cine Teatro, eles já têm uma proteção a nível de Estado. Né? A Santa Casa, por exemplo, muita gente pensa que é tombado pelo IPHAN. Não, não é. É tombado apenas pelo governo do Estado. Né? Então, assim, a nossa atuação é mais ali mesmo no coração do Cine Bandeirantes, que fica ali próximo, é em torno e fica na Rua da Praça Mandioca. Não, é tombado. É tombado? Ali ainda é tombado. Porque ontem o secretário deu aqui uma notícia da possibilidade de ser transformado em academia. E ali é o caso dessa flexibilidade de não alterando a fachada, o miolo pode mexer. Na verdade, assim, a gente tem alguns regramentos no sentido de fachada, telhado, volumetria, por exemplo. Você não vai poder subir andares, né? Porque quando a gente fala de conjunto, a gente precisa ter uma visão... vamos dizer assim, integral daquela região. Então, assim, você não pode ter imóveis mais altos, né? Por exemplo, a questão da testada de lote, das calçadas, o próprio arruamento, porque o arruamento é uma dessas características da Cuiabá colonial, né? Que são as ruas estreitas e tortuosas que acompanhavam o córrego da Prainha. Então, assim, esses são os valores importantes.
Intervenções internas, né, aí sim, a gente pode ter algumas flexibilizações. Por exemplo, um imóvel que ruiu parede, a gente não vai exigir que a pessoa construa ali naquela mesma técnica construtiva, né? Então, por exemplo, a questão do telhado precisa ser mantida, a questão do telhamento de barro ainda está na nossa normativa. Esse é um ponto de dúvida que eu tenho em relação ao Cine Bandeirantes, porque a academia normalmente tem som alto, tem muito equipamento pesado. Como é que entra com aquilo, como é que mantém esse som, se tem que preservar telhado, por exemplo? Tecnicamente, né, a gente sempre avalia, e dentro da nossa normativa a gente tem uma possibilidade de consulta, né? Então, assim, todas essas propostas, você não necessariamente precisa apresentar para a gente a nível de projeto, você pode apresentar a nível de consulta para que a gente consiga avaliar. Mas a flexibilização vem no sentido, por exemplo, da gente ter um imóvel como o da Campo Grande, que é aquele imóvel que está escorado ali na Pedro Celestino, Campo Grande, sentido Prainha. Aquele imóvel a gente só tem fachada. Então, assim, a gente não vai exigir que seja todo reconstruído nas mesmas técnicas de antigamente. E como é que resolve nesse caso, assim? Porque ele está escorado, aí tem que fazer umas colunas de arrimo ali, um outro muro de arrimo para segurar ele. Como é que faz isso nesse caso? Hoje em dia ele está escorado e aí você faz técnicas de manutenção da fachada e as construções vão acontecendo aos poucos de forma a manter aquela fachada. Existem técnicas que é possível você fazer isso. Para tirar a escora. Para depois tirar a escora e liberar a rua. Exatamente, exatamente. Entendi. Professor, peguei você no flagra bebendo água. Superintendente, tem algumas dúvidas que provavelmente serão as mesmas dúvidas que o amigo telespectador deve estar fazendo agora. A senhora disse, se eu não estiver correta, a senhora vai me corrigindo sempre. A senhora disse que quando o tombamento se dá em conjunto, há possibilidade de mudanças na parte interna. Sim. Mas quando o tombamento é individual, e a senhora mencionou como exemplo a Igreja do Rosário, e aí é o foco do meu questionamento, se é individual, não se pode fazer isso. Não há a flexibilização. Mas, superintendente, vamos imaginar que ali não fosse uma igreja, fosse um casarão, e que foi tombado individualmente. A senhora entendeu o que eu estou querendo dizer? Se foi tombada individualmente, não há a menor possibilidade de uma flexibilização nesse patrimônio ou não? Existem casos e casos, mas assim, normalmente o tombamento individual, ele é justamente aplicado a esses imóveis. Vamos fazer assim uma contextualização, né? O IPHAN, ele é criado ali na década de 30, né, quando a gente estava dentro daquele movimento nacionalista que visava, né, que a gente tivesse os nossos patrimônios para a nossa identidade enquanto brasileiros. Durante muitos anos, a atuação do IPHAN com o tombamento era pensada nesses imóveis de grande, vamos dizer assim, relevância histórica. Então, normalmente, esse tombamento individual, ele é para igrejas, fortificações. Raramente, esse tombamento, ele é para imóveis, casarões, vamos dizer assim. De uso particular, né? Às vezes uma residência de governador, alguma coisa assim. Isso, algum imóvel nesse sentido. Mas, normalmente, o individual, ele é aplicado para esses imóveis que eram considerados, né, de grande importância histórica e que precisavam ser preservados em sua integridade. Mas mesmo esses imóveis, há casos e casos. Então, assim, tecnicamente, caso a gente entenda que não há viabilidade da gente manter alguma técnica que era utilizada antigamente, a gente pode chegar num consenso, né? Mas, assim, as regras são muito mais rígidas para um imóvel individual do que para um imóvel em conjunto, que é o caso dos centros históricos, onde a gente tem pessoas habitando, a gente tem comércio, a gente tem vida ali acontecendo. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o tombamento, ele não retira o direito de propriedade. Ele não mexe no direito de propriedade. Então, assim,
o morador ainda tem a obrigatoriedade de cuidar do seu imóvel como qualquer imóvel. O que acontece é que, com o tombamento, você deve seguir determinadas regras destinadas à preservação daquele centro histórico para as futuras gerações. Funciona como um condomínio, por exemplo, em que você precisa seguir determinadas regras para a coletividade, né? Mas, e aí tem toda essa questão de que você precisa passar pelo IPHAN, né? A questão da consulta, tudo isso. Mas hoje em dia o próprio IPHAN vem melhorando muito esse entendimento, até com relação a esses imóveis. Durante muito tempo, por exemplo, o investimento público era muito voltado para esses imóveis mais emblemáticos, né? Igrejas, fortificações. Era quem ali dentro do centro histórico era contemplado nos programas de incentivo, vamos dizer assim, de conservação e tudo. E o IPHAN, aqui em Cuiabá, desde 2023, a gente tem um projeto que chama Canteiro Modelo de Conservação, que ele existe no Brasil inteiro dentro de um programa do IPHAN chamado Programa Conviver. E ele é voltado totalmente para pessoas que moram nos centros históricos e que comprovem hipossuficiência financeira, ou seja, são pessoas que comprovam que elas não têm condições de fazer as manutenções e as intervenções necessárias nos seus imóveis. Então, aqui em Cuiabá, esse programa acontece desde 2023, com a Universidade Federal de Mato Grosso. A gente já teve entregas ali na rua Pedro Celestino, a gente teve ali na região da Mandioca, e agora a gente está com entregas ali na região do Largo do Rosário, aquelas casinhas que compõem ali o Largo do Rosário. Inclusive, uma delas foi entregue há 2 semanas atrás, e assim, era um imóvel que tinha pego fogo em 2018, uma casa de um morador comum, e que antigamente ela dificilmente seria contemplada, né, com recurso para sua recuperação. E aí a gente, com esse programa, conseguiu refazer esse imóvel. A vantagem de você ter a universidade é que essa reconstrução ela acontece por meio de oficinas, então você forma mão de obra também qualificada, que isso é um dos gargalos quando a gente fala da conservação de imóveis tombados, e você tem essa entrega para a sociedade voltada para aquelas pessoas e para aquelas casas que não seriam consideradas importantes e relevantes ali dentro daquele conjunto, porque não é um casarão, não é de uma família tradicional. Não morou ninguém famoso ali, exato, né? Então, assim, você tem esse programa. Então, assim, o próprio IPHAN vem mudando esse olhar com relação ao tombamento, né? A gente tem, por exemplo, essa questão do tombamento dos quilombos, justamente porque um processo de tombamento ele é muito longo, né? Ele passa por muitas etapas. Então, assim, o reconhecimento desses bens que são considerados populares, que durante muito tempo não eram vistos pelas políticas de patrimônio, hoje em dia o IPHAN tem voltado o seu olhar. Aí você entra a partir dos anos 2000 com o reconhecimento, por exemplo, do patrimônio imaterial, que é o patrimônio literalmente da cultura popular. São as formas de fazer, né? Aqui em Mato Grosso a gente tem, por exemplo, a própria viola de coxo, né, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. A gente tem o ritual Ianquá dos povos Enauê Nenauê. A gente tem as bonecas carajás, do povo Carajá, que é dividido com Tocantins e Pará também. Então, assim, o IPHAN, ele amplia, né, o seu olhar para esse patrimônio considerado popular. Muito bem, a senhora deu uns exemplos dos imateriais, né? Do patrimônio Isso, material. do patrimônio material. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a arqueóloga Ana Joaquina Piauense, né? Piauiense. Piauiense de qual cidade? Teresina. De Teresina, da capital, que reside em Cuiabá desde 2019, quando ela foi aprovada no concurso do IPHAN, e hoje ela é a superintendente do órgão aqui em Mato Grosso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma opinião para manifestar sobre o patrimônio histórico de Cuiabá, sobre a atuação do IPHAN ou da prefeitura, aproveite o intervalo e utilize o WhatsApp criado especialmente como um canal para garantir a sua participação, que é o 999-322529. Nós voltamos em 2 minutos, não sai daí. Muito
bem, estamos de volta com o programa Opinião desta terça-feira, dia 28 de abril, aqui direto da TV Pantanal. E hoje nós estamos recebendo a arqueóloga Ana Joaquina, superintendente do IPHAN em Mato Grosso, falando aí, dando uma aula para a gente aqui sobre patrimônio histórico, sobre os critérios de tombamento, de acautelamento. E ela falou agora, a senhora falou no bloco anterior, de uma parceria que existe hoje, atualmente, entre o IPHAN e a UFMT, e eu acredito que outros órgãos, né, nesse trabalho de restauro ou de preservação do patrimônio histórico aqui em Cuiabá. E nós nos lembramos aqui, no intervalo, de um desses bens, né, desses imóveis tombados, que é muito querido estar presente em música, em contos, em poesia, aqui, que é a Casa de Bem-Bem, que é um caso que pode ser exemplificado da atuação dessa parceria, né? Um imóvel que foi... Um imóvel tombado, eu até vou... Me perdoa o Não pode fazer o trocadilho. Um imóvel tombado que tombou, né? Que caiu. E depois até quero que a senhora explique por que desse nome tombado, porque as primeiras vezes que eu ouvi isso na minha vida, eu era garoto, mas tombado? Como assim, imóvel tombado? O governo tombou. Tombou, que foi lá e derrubou, né? Porque é o conceito que a gente, como leigo, tem de tombo, né? O que aconteceu nesse caso da Casa de Bem-Bem? Então, no caso do Casarão da Bem-Bem, ele foi contemplado, né, no antigo PAC Cidades Históricas, que era uma dessas linhas para financiamento de restaurações, né? Normalmente esses financiamentos ele acontece com parceria entre prefeitura ou governo do estado, né? E nesse caso que a senhora citou, foi uma parceria, foi um programa do governo federal que a prefeitura de Cuiabá conveniou, né? Isso, fizeram, né, um termo de compromisso, né, um termo de convênio para que a prefeitura fizesse a execução. Uhum. No caso da Bem-Bem, o que acontece é que houve um erro, né, de execução, porque provavelmente a empresa não tinha expertise técnica, e aí entra a importância de programas como o Canteiro Modelo de Conservação, que é a questão da formação de mão de obra. A primeira atividade que a empresa fez foi a empresa contratada pela prefeitura, no caso, né? Foi a retirada do telhado de uma casa de adobe na época da chuva. É importante a gente falar que o adobe ele é uma técnica construtiva de tijolos secos ao sol. Então, ele é extremamente importante para cidades como Cuiabá por causa do conforto térmico, né? Ele é uma técnica que veio aí de povos africanos, né? Trazida para o Brasil, e aí você tem essa técnica dos tijolos, que são secos ao sol. E dentro das residências ele tinha a capacidade de melhorar climaticamente, porque se você vê são paredes mais grossas, né? Então, assim, dá um resfriamento ali nessas residências. Mas ele é extremamente sensível à água. Então, aí o que aconteceu foi o desabamento, né, de boa parte ali do Casarão de Bem-Bem. E aí, nesse caso, como era uma obra também, né, entrou o Ministério Público com a obrigatoriedade de que fosse feita a reconstrução do casarão. Foi feita a reconstrução, o casarão foi entregue em 2022, se eu não estou enganada, e agora, em 2025, a gente incluiu, porque quando foi feito o PAC Cidades Históricas, o projeto era para a revitalização do casarão e a construção de anexos, porque a gente está falando de uma escola de música, um projeto social. Então, assim, tem todo um projeto dos anexos. E aí, como a prefeitura, houve essa interrupção, a prefeitura foi, via Ministério Público, obrigada a fazer a reconstrução. Os anexos acabaram não sendo feitos porque eles faziam parte de um outro projeto, né, que era o PAC Cidades Históricas, que acabou encerrado. E aí, ano passado, a gente conseguiu inscrever o Casarão de Bem-Bem no que a gente chama de novo PAC, né, para que sejam feitas as obras
de construção desses anexos. A gente agora está em fase de finalização desse processo junto à Secretaria de Estado, porque agora quem vai executar é o Estado de Mato Grosso, em parceria com o IPHAN, né, para a construção dos anexos. Então, a gente acredita que até o meio do ano que vem a gente deve estar com esses anexos prontos lá na Casa de Bem para aumentar a capacidade, né, da escola e de melhorar mesmo a questão do fluxo ali dos alunos, né? Quem conhece lá a Casa de Bem sabe que eles têm problema até com a questão de banheiro. É uma escola que usa um banheirinho adaptado, um banheiro químico fora, porque a reconstrução ela só previu ali a casa principal e não os anexos, que era o que a escola precisava. Bom, sobre essa questão dos danos e do abandono dos imóveis, é muito importante a gente falar que, assim, o IPHAN, quando ele avalia um imóvel desse, ele avalia a questão do dano, né, e as punições legais. Mas a gente encontra muitas amarras, porque no caso do processo junto ao IPHAN, nosso processo administrativo, vamos dizer assim, de punição, ele precisa ser feito para o proprietário. Muitos desses imóveis que a gente tem em Cuiabá, eles são espólios, ou seja, são inventários, são imóveis que têm vários herdeiros. Vou citar um exemplo emblemático, né, que a gente teve um desabamento recente, que foi a Gráfica Pepe. Gráfica Pepe tinha mais de 100 herdeiros. Nossa. Então, assim, administrativamente, até a gente autuar todo mundo, fazer todo o nosso processo administrativo, acaba acontecendo o que aconteceu, que é o desabamento do imóvel. Para sanar isso, o que é que a gente tem feito desde o ano passado e agora esse primeiro semestre a gente está colocando em prática? Vistorias conjuntas com a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura tem mais celeridade para atuar nesses imóveis que estão abandonados. A prefeitura tem uma legislação que permite a ela, por exemplo, fazer a arrecadação desses imóveis, ou seja, passar para a prefeitura a posse desses imóveis por conta de débito de IPTU, a questão de imóveis abandonados. A prefeitura tem toda uma legislação quanto a isso. A gente está fazendo também esse trabalho com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil é quem avalia risco. É a Defesa Civil que diz se esse imóvel aqui não pode ser ocupado, a família precisa desocupar porque é um imóvel que está em risco. Ou esse imóvel está em risco, a gente precisa interditar a rua. Ou interditar o MISC, como foi o caso aí da Pepe, que o MISC ficou quase um mês aí fechado por causa de risco do imóvel, né, sobre outrem. Então, assim, de fato, a gente tem uma questão problemática, né, nessa questão da punição até ela acontecer. Porque justamente é um processo longo e demorado e que às vezes o imóvel não aguenta, o imóvel não suporta, ele acaba ruindo nesse caminho. E é por isso que a gente tem pensado essas alternativas. A Prefeitura de Cuiabá tem sido muito parceira, né? A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, ela tem uma atuação que, para mim, é muito relevante. Eu não sei se ontem, né, o Porto Carreiro falou, mas eles têm uma diretoria do Centro Histórico. Então, assim, a gente atua diretamente, né, em parceria, a diretoria do Centro Histórico e o IPHAN estão sempre ali atuando em conjunto. A gente está até minutando um termo de cooperação técnica, justamente para a gente unir forças na questão da gestão do Centro Histórico de Cuiabá. Né? Desde dezembro, a gente também tem feito reuniões periódicas ali na Associação Comercial, no Palácio do Comércio, com os comerciantes, CDL, todos os grupos que atuam no Centro Histórico, Amigos do Centro Histórico, Muxirum Cuiabano, todo mundo para ir pensando, né, nessas ações e nessas possibilidades que a gente tem para pensar na revitalização do Centro Histórico. Porque, assim, a gente não tem uma solução mágica, mas a gente precisa começar a pensar numa política. E quando eu falo política, a gente precisa falar de política de Estado, né, não uma política de governo, uma política de Estado que ela continue independente da gestão, para fazer a gestão do Centro Histórico de Cuiabá. Porque, assim, é importante a gente falar que os bens culturais, pela Constituição Federal, a obrigação de cuidar dos bens culturais, ela é compartilhada. Ela é município, ela é Estado, ela é governo federal e ela é sociedade. Então, assim, todo mundo precisa, né, se unir em prol do Centro Histórico. E, assim, a Prefeitura tem se mostrado muito proativa nesse sentido. Tem um plano diretor aí que está com uma série de prioridades para o Centro Histórico.
A gente tem algumas questões de incentivos fiscais que estão sendo pensados para o centro histórico. A gente já tem um muito importante aqui, que é até importante a gente falar para o telespectador, que é, por exemplo, a isenção de IPTU. Muita gente não sabe que os imóveis que estão na poligonal tombada, que estão conservados, isso é importante porque ele é um incentivo para a conservação, é possível você solicitar uma declaração para o IPHAN e você ficar eximido de pagar o IPTU, dispensado de pagar o IPTU. Né? Então, assim, é importante falar isso. Os imóveis que estão na poligonal tombada, não é em torno, só a poligonal tombada, que estão em estado de conservação regular, eles podem pleitear a isenção de IPTU. E isso é um incentivo muito importante. A gente está pensando em outros, né, que são mais voltados, por exemplo, para a questão do comércio, para incentivar que o comércio ocupe, né, o centro histórico. A senhora falou no bloco anterior uma frase assim, que o tombamento não interfere na posse do bem, Sim. no caso dos imóveis, né? Mas assim, isso é um tanto relativo, porque a pessoa continua dona formal, ela continua obrigada com todas as responsabilidades do imóvel, pagamento de impostos, manutenção, mas ela não tem autonomia real, plena, para poder mexer no imóvel. E a senhora falou também agora de algumas possibilidades de a prefeitura, por exemplo, arrecadar, e também a senhora falou no programa voltado para pessoas com hipossuficiência financeira. Não seria mais fácil, quando ocorre o tombamento, eu vou fazer uma pergunta que eu já ouvi de muitas pessoas, e até eu falei assim, eu acho isso mais procedente, mais lógico, né? Não seria mais fácil que no processo do tombamento já houvesse imediatamente a possibilidade oferecida aos proprietários dessa arrecadação? Nós vamos tombar e oferecemos tanto no imóvel para resolver esse problema do abandono ou até de descuido, eu não sei se a palavra é essa, depois eu vou deixar para o professor fazer essa pergunta, que é dele, um descuido criminoso, assim, intencional, né? Para que aquilo caia, para a pessoa poder dispor finalmente do imóvel. A gente tem algumas camadas nessa sua pergunta. A primeira é com relação ao próprio processo de tombamento. Como eu falei mais cedo, o tombamento durante muito tempo, ele foi, vamos dizer assim, uma questão imposta, né? A gente entende esse centro histórico como um tombado e a gente vai fazer esse tombamento. Então, assim, ele não era uma vontade compartilhada, vamos dizer assim, de todo mundo que está ali. Então, assim, de fato, faltou essa escuta, né? E isso é uma constante nos processos de tombamento. Como eu falei, a questão do regramento é a mesma coisa de você morar num condomínio. Você precisa seguir determinadas regras. Você é proprietário, mas você precisa seguir determinadas regras. Você, por exemplo, não pode mudar totalmente a sua varanda, botar lá um toldo gigantesco. Então, assim, você precisa pintar, por exemplo, o seu apartamento por fora da mesma cor do condomínio, senão cada um fica ali de uma cor. Então, assim, é uma questão coletiva, né? Mas eu entendo que essa questão do abandono, ela não tem necessariamente a ver apenas com o tombamento. Isso é um processo da maioria das cidades. Os centros históricos, na maioria das cidades, eles são esvaziados, né? Principalmente nas grandes cidades. A gente consegue ver essa percepção muito clara quando a gente compara, por exemplo, o Centro Histórico de Cuiabá e o Centro Histórico de Cáceres. Cáceres ainda é uma cidade que o centro é o principal lugar. Né? Você não tem o shopping, você não tem o centro político onde ficam os prédios governamentais. O centro é o centro, as pessoas vão para o centro para ir para o comércio, para ir para o banco, para fazer todas as suas atividades ali. Você tem a Câmara de Vereadores, você tem a Prefeitura, está todo mundo ali no centro histórico. Então, é um centro histórico que a taxa de abandono é muito menor. No caso de Cuiabá... Pela utilidade dele, né? Pela utilidade do centro. Então, assim, no caso de Cuiabá, é a mesma questão vivenciada por outros centros, tombados ou não, que são dos centros de grandes cidades, porque você tem o crescimento das cidades e, naturalmente, as pessoas começam a ter esse esvaziamento do centro. Né? Naturalmente, o centro acaba sendo esvaziado. Eu entendo que o tombamento ele pode ser um fator que contribui para isso, mas o esvaziamento ele é
uma consequência mesmo do crescimento das grandes cidades, né? E aí tem essa questão da conservação, né? O que eu falei do IPTU, isso vale para centros tombados ou não tombados. Isso faz parte do Estatuto das Cidades. Essa questão do regramento quanto à possibilidade da prefeitura fazer a arrecadação de imóveis que estão em desuso, abandonados, ou imóveis que já devem, por exemplo, o IPTU, que já chegou num valor que ultrapassa, por exemplo, o valor venal do imóvel. Né? Então, assim, isso faz parte do Estatuto das Cidades. Não tem necessariamente a ver com o fato de ser um centro histórico tombado. Né? Esse regramento ele já existe dentro do Estatuto das Cidades, justamente para coibir, né, essa questão do abandono. Então, assim, tanto que a lei de abandono aqui de Cuiabá, ela abrange outros imóveis que estão fora do centro histórico tombado, que podem ser enquadrados na lei de abandono de imóveis. O senhor tinha uma pergunta sobre ela usou a palavra certa agora, abandono, e o senhor falou criminoso, né? Está na hora. Pois é, superintendente. Supostamente, né? A gente ainda não tem prova também. Superintendente, é muito comum, foi no passado não muito distante, agora não tanto quanto fora, denúncias, entre aspas, porque conversa nos bares, em escolas e ruas, são quase que informais. Sim. Essas denúncias, se eu posso falar assim. Denúncias que o próprio proprietário, a própria família, deixam aquele patrimônio, aquele prédio, de uma forma tal que possa facilitar ele cair. Sim. Ao invés de ser tombado, ele está tombado, mas cai mesmo. Sim. E, de preferência, no fundo. A frente continua quase que intacta, mas no fundo ele vem caindo, porque a senhora falou muito bem, e que todos nós, com cuidado, todo o cuidado do mundo, ficamos observando. A senhora falou, esses imóveis são muito sensíveis à água. Sim. E eles fazem de propósito. E aí eu pergunto à senhora, neste caso, quem falha? Quem pecou? A prefeitura ou os órgãos que tombaram aquele patrimônio? Quem pecou de fato? A sociedade? Quem pecou? Olha, eu entendo que a gestão, como eu falei, ela é compartilhada. Então, assim, a partir do momento que um cidadão tem conhecimento de uma situação dessa, aquela pessoa que entende aquele patrimônio como dela, como importante para a cidade, ela deve fazer denúncia aos órgãos competentes. Mas eu entendo também, por outro lado, que a gente tem a nossa obrigação de fazer as nossas fiscalizações e vistorias, que nem sempre são feitas da maneira que deveriam ser, até por questões mesmo de pessoal. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 arquitetas, 2 técnicos em edificações e 1 engenheiro para cuidar de todos os bens tombados pelo IFAM do Estado de Mato Grosso. Eu estou falando do Centro Histórico de Cuiabá, que a gente tem quase 500 imóveis, fora a área de entorno, que aí são quase 500 600, imóveis? Quase 500 imóveis. São 460, eu acho. Cáceres, que o Centro Histórico é tombado, é maior do que o de Cuiabá, e a área de entorno de Cáceres. E os bens pelo Estado, que a gente tem Igreja de Chapada, a gente tem o Palácio dos Capitães Generais e as ruínas de Vila Bela. Então, esse pessoal só para fazer fiscalização, autorização de obra, fazer autorização de publicidade e propaganda, porque tudo passa por nós. Então, assim, o Estado falha a partir do momento também que não dá ao órgão, né, condições para que ele atue da forma que ele deveria atuar. E aos outros órgãos também. E aí é por isso que a gente tem feito essa força-tarefa, por exemplo, com a Prefeitura, para que essa fiscalização ela seja conjunta. Porque, por exemplo, a Prefeitura tem as fiscalizações de obra, né? Então, assim, obra irregular, que sejam identificadas no centro histórico, a gente está estabelecendo um fluxo para que essa comunicação seja mais célere. Mas, assim, eu entendo que nesses casos peca todo mundo, né? Peca o Estado por não dar condições de que o órgão atue da maneira que deveria atuar, peca a sociedade por ver uma situação dessa e não se manifestar, porque aquele patrimônio que está sendo destruído não é meu, não é de vocês, é de todo mundo.
né? E quando ele é destruído, é a sociedade quem perde, né? Não é a gente individualmente, né? Todo mundo perde aquele patrimônio que, no caso dos imóveis, ainda podem ser, né, reconstruídos, mas vão ser reconstruídos não mais como era antigamente. Então, é isso, assim. Eu penso que é uma responsabilidade conjunta. Pecado aí é coletivo, né? Para usar a metáfora que ele usou, né? Uns mais, outros menos, mas todo mundo pecou. Muito bem, vamos para o intervalo. Bombou de pergunta aqui, de participação. Ainda tem tempo, ainda cabe mais uma. Você que ainda estava na dúvida, pergunta ou não pergunta, perca a timidez. Vai falar, perca a vergonha, mas tem gente que não entende bem, né? Perca a timidez e mande a sua pergunta aí através do 65999322529, que nós voltamos em 2 minutinhos. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Opinião desta terça-feira, dia 28 de abril. Voou, né? Eu acho que eu falei 26 em algum momento aqui, né? Mas não é, né? 28. Voou, acabou o mês já. Acabou. Muito rápido. E eu vou chamar um destaque do Gazeta Digital de uma notícia quente, relevantíssima, que aconteceu em Brasília agora. Vamos lá, essa do Senado? Produção. Vamos? Então vamos lá. Senado aprova cadastro de condenados por violência contra a mulher. Uma matéria que está no Gazeta Digital, com fonte na agência Senado. O Senado aprovou nesta terça-feira, dia 28, o projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher. A matéria agora segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo projeto, será criado um banco de dados com informações de pessoas condenadas definitivamente por crimes como feminicídio, estupro, assédio, lesão corporal, perseguição e violência psicológica. Caberá à União gerenciar as informações que serão compartilhadas entre os órgãos de segurança pública federais, estaduais e do Distrito Federal. Entre as informações que poderão constar na lista estão nome e dados de documentos pessoais, filiação, fotografia, impressões digitais, endereço e o crime cometido, sendo garantido o sigilo da identidade da vítima. De autoria da deputada Silvia Alves, do União de Goiás, o projeto foi aprovado nas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça da Casa. Isso aí, uma notícia boa, né? Mais uma tentativa aí que o Estado cria através das suas instâncias, né? No caso legislativa, e agora vai para a sanção do presidente. Tenho certeza que vai ser sancionado, até pela atuação da primeira-dama e a Janja em cima desse tema também, né? E numa sociedade barbarizada como a nossa, né, professor? Eu vejo assim que os índices de violência contra a mulher, contra as crianças, é um indicador de incivilidade, de incivilização, de barbárie mesmo, né? Não era para estar dessa maneira, mas, como diria o William Gomes, são coisas que acontecem e que não deveriam acontecer. Nós temos aqui várias participações, como eu falei para a senhora. Tremei! Isso é um sinal, assim, eu posso negociar com a senhora comer cabeça de pacu, eu dou uma aliviada aqui. A senhora tem que firmar o compromisso, vou comer cabeça de pacu. Onde já se viu, tá aqui, né? Há 7 anos já, ainda não comeu cabeça de pacu. Fugindo. E cabeça de boi? Também não. Ainda não? Não, ainda não. Tá precisando. Eu não vou pôr filtro então não, vamos lá. Brincadeira, porque já é bem filtrado aqui, né? E os nossos telespectadores costumam ser muito educados. Boa noite, bancada. Superintendente, por qual motivo o IPHAN não age aqui em Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, como atua em outros estados, como, por exemplo, as ações em Minas Gerais? Aqui eu tenho a impressão que só agem após o patrimônio estar quase que em sua totalidade degradado. Posso estar enganado, mas esta é a impressão que tenho. É o Ivan lá do Cochipol. O Ivan é um dos telespectadores mais ativos aqui do programa. Oi, Ivan, então, preciso dizer para você que começa muito, né, na questão da própria comunidade.
Você vê as cidades históricas de Minas, você vê Goiás, Goiás Velho, Pirenópolis. A própria população, elas têm o cuidado, né, com essas áreas, elas querem permanecer nesses centros históricos. Com relação a Cuiabá, a gente tem uma questão mesmo de divisão dessas tarefas, a própria questão mesmo do próprio aporte de recursos. Se você vê, vou citar um exemplo. A gente tem o PAC, né, que foi o PAC Obras novo, né, o último que veio. Se você vê o montante que veio para Mato Grosso e o montante que veio para Minas, é assim, discrepante. Porque a gente está falando de estados que têm essa preocupação com o patrimônio muito mais consolidada, são estados que têm o patrimônio como prioridade. O próprio estado, vamos dizer, de Minas, eles têm quase um IPHAN estadual, vamos dizer assim, que atua muito prontamente nessa questão da preservação do patrimônio, na busca de recursos. Então, assim, é uma questão também que vai muito de políticas de Estado e da própria sociedade fazer essa cobrança, né? Então, por isso a gente tem essa discrepância muito grande entre a preservação em estados como a gente tem em Minas, cidades como eu citei, o próprio Rio de Janeiro, Pernambuco, a aplicação de recursos ela é muito diferente. Vou falar também uma outra questão, por exemplo, as emendas parlamentares. Isso tudo no site do IPHAN é possível consultar, tá? Você vê as emendas parlamentares, por exemplo, que foram destinadas para esses estados e o que foi destinado para o Mato Grosso. Tem alguma em Mato Grosso? Nenhum. Eu imagino que não, porque aqui o povo gosta agora de trator, né? Que eu estou vendo todo mundo, parece que tudo é fazenda. Então, assim, essa Antigamente questão... tem uma época que era ponte, né? Todo mundo é ponte, agora a moda é trator. Eu estou vendo até gente assim de oposição dura mesmo, assim, bolsonaristas, raiz daqueles, diz que, né, entre aspas, em cima de uns tratorzinhos azul, olha aqui o que nós trouxemos. Falei, olha, estão saindo um pouco do tema conceitual. Então, mas para restauração de patrimônio histórico, não eles acham que isso não dá voto, né? É muito complicado. Que é por aí. A gente está pensando em alternativas. Hoje mesmo, a gente está recebendo aqui no IPHAN um pessoal que atua com captação de lei de acesso à cultura, né? A famigerada Lei Rouanet, que ela tem uma linha que é voltada para o patrimônio. E a gente está com um projeto piloto para a restauração da Igreja do Rosário e São Benedito, né? Para fazer a restauração da igreja a partir da lei de incentivo à cultura, porque é uma renúncia fiscal. Provocação e uma sugestão. Provocação, como gosta de falar o professor, eu já estou aculturando isso para mim também. Mas é uma provocação, sugestão para os pré-candidatos aí a deputado federal, senadores, porque Lei Rouanet é federal, né? Então, eu vou deixar os candidatos a deputado de fora, por enquanto, mas aos senhores e senhoras que são candidatos aí, pré-candidatos, por enquanto, a cargos federais esse ano, que incluam nas suas propostas uma atenção para o patrimônio histórico aqui de Cuiabá, que não é tão grande como o de Minas, mas para nós é grande, né? Sim. Mais de quase 600 imóveis só em Cuiabá, eu não tinha ideia que era desse tamanho. Você tinha, professor? Não. Eu vi que não, porque o senhor deu uma barra, né? Não, como é que foi aí, né? É quase 1.000 imóveis entre área tombada e área de entorno. Agora, sobre essa pergunta do Ivan também, eu acredito que tem uma coisa, como a senhora falou bem, né? Minas são quase 800 municípios, não é isso, professor? Mais de 800. Mais de 800 municípios. Eu acredito que, sendo Minas um estado tão antigo como que, eu não sei, é um chute, mas eu acho que mais da metade deve estar inserida como patrimônio histórico, né? Ou federal, ou estadual, e aí você tem, e também assim, são políticas de patrimônio que são muito mais antigas que as nossas, né? Enquanto que nós aqui, a senhora deu um exemplo que para mim foi muito elucidativo também, Cáceres tem até maior do que o nosso, porque a cidade ainda vive no centro histórico, né? Ele não foi abandonado igual Cuiabá. Cuiabá hoje é cidade de condomínios, a gente falou um pouco disso ontem aqui com o José Afonso Porto Carreiro, e as populações tradicionais ali do Porto, por exemplo, estão expulsas devido à violência, devido à degradação mesmo ali da região, para a periferia da cidade, né? Para Tijucal, para CPA, e os que têm dinheiro para os condomínios.
né? Verticais ou horizontais. Tem mais uma pergunta aqui do João Batista do CPA 2. Por que tem casarão caindo aos pedaços no centro e só agora estão olhando para isso? O IPHAN não era para cuidar antes? Então, João, entra muito nessa situação que eu expliquei. Muito desses imóveis ou são de proprietários que não moram mais em Cuiabá, ou são de famílias de espólios, né? E aí precisa dessa atuação conjunta, né? Então, assim, não é só uma atuação do IPHAN. E, assim, a gente tendo essa parceria, por exemplo, com relação à prefeitura, isso já é um ganho muito grande. A gente está aí com essas fiscalizações conjuntas, pensando em soluções, né? A questão dos próprios recursos que a gente pode aportar nessa questão dos imóveis, e aí entra justamente essa questão, porque também a gente não pode colocar dinheiro público diretamente no imóvel privado, né? Então, assim, tem toda uma questão de legislação que a gente precisa seguir. E aí entra de novo na pergunta do Ivan, que é recurso, né? Então, a gente tem muito essa questão do recurso. Muito bem. Mais uma aqui do Carlos Henrique, do Cristo Rei, em Varza Grande. Esse negócio de demolir casarão histórico pode mesmo? Quem decide isso? É a prefeitura ou o IPHAN? Olha, demolições, principalmente na área tombada, elas não são permitidas, né? Você não pode demolir patrimônio tombado, até porque isso é crime, e aí a gente tá aí o 8 de janeiro, né, para falar isso, né? Depredação de patrimônio público, patrimônio tombado. Então, assim, você não pode demolir. O que a gente consegue flexibilizar, vamos dizer assim, são a questão das obras, né? Então, assim, internamente, eu preciso demolir algumas paredes para aquele imóvel ser comercial, deixar de ser imóvel residencial para ser comercial. Então, algumas coisas assim são possíveis. Como que provavelmente acontecerá, se acontecer, no Cine Bandeirantes, ali no centro, né? Mas demolição não. Tá, mais uma aqui da Luciana Souza, do Jardim Imperial, em Cuiabá. A gente vê prédio novo surgindo, mas os casarões antigos estão sumindo. Existe lei que protege isso ou não funciona na prática? Então, Luciana, de novo, né, a questão dos casarões, da preservação dos casarões, ela depende de uma atuação conjunta. IPHAN, Prefeitura, Estado, né, o próprio governo federal. A gente precisa de recurso. O próprio canteiro modelo, que é o projeto que eu falei para vocês. Vocês sabem, o valor do canteiro modelo que veio para Cuiabá foi apenas 5... A gente teve depois um aditivo, vamos colocar aí que foi 6 milhões que veio para o canteiro modelo. Eles estão atuando há 3 anos. A gente já fez a entrega de... Preciso contar, mas são 5 imóveis ali na região da Praça da Mandioca, agora mais os imóveis ali da Rosário, e tudo isso com apenas 6 milhões. Aquele da sede da Casa das Pretas ali, é um desses ou não? Porque ficou tão bonito ali, eu já fui lá. Na verdade, a Casa das Pretas foi governo do Estado via CECEL, né? Inclusive, recentemente eles conseguiram, via uma emenda parlamentar que já tinha sido enviada há muitos anos, fazerem a compra do imóvel para passar justamente para o IMUNE, né, que é o instituto que cuida da Casa das Pretas. Que legal. Mas o que eu falo de recurso um recurso tão pequeno, a gente conseguiu fazer tantas entregas. Né? E aí você imagina, o que é 6 milhões quando você olha o emprego das emendas que são colocadas aí pelas bancadas federais e estaduais em outras ações. A senhora não pode falar, mas eu posso. Assim, gasta-se 1 milhão, 2 milhões em festa sertaneja que dura 2 horas de show e deixa só a gente, né, com problema depois, né? Enfim, eu posso, você também pode. Posso. Só assina embaixo. Assino tudo que você falou, assino embaixo. Então vamos lá. Aqui tem mais uma do André Luiz, do Mapim, em Varza Grande. O Varza Grande hoje tem algum prédio tombado em Varza Grande? Não, VG não. Não tem nenhum, mas nenhum elegível? Temos a região ali da Passagem da Conceição, por exemplo. Né? É elegível, né? Sim. E aí, como é que faz isso? Assim, a iniciativa pode ser do IPHAN, de ir lá para iniciar o processo? Não, a iniciativa sempre precisa partir da comunidade, de algum órgão, né, o pedido de tombamento. Aí, atenção aí vocês de Varza Grande, cobrar os vereadores, a prefeitura, as autoridades aí, que tem algumas, tem senador, tem deputado federal, tem deputado estadual em Varza Grande, para olharem aí para a Passagem da Conceição e tomar essa iniciativa. Vamos lá, ele pergunta o seguinte, se o casarão está em risco de cair, não era para ter fiscalização antes?
Quem é responsável por isso? Esse é um ponto Sim, recorrente aqui. Isso, a gente faz a fiscalização e a gente faz a autuação, mas infelizmente o nosso processo é frágil, o nosso processo é administrativo. Né? Então, aí a gente vai lá, aplica o que a gente chama a gente aplica multa, a gente faz tudo isso, mas a gente esbarra muito nessa questão do proprietário. Né? O IPHAN ainda precisa melhorar muito a sua legislação em termos de punição para quem faz esse tipo de ação com os imóveis. Né? Porque a gente acaba esbarrando muito nessa questão do proprietário. Que é a pergunta que o professor fez também aqui, né? Às vezes, né? Como se diz aí na boca de Matilde, que é abandono criminoso, intencional. Né? Daquela intenção, assim, eu estou falando isso porque eu já cobri isso como repórter de jornal, na época do Diário de Cuiabá, algumas vezes. Houve um momento aqui, e aí até um argumento em defesa do IPHAN, que o IPHAN era mais, assim, começou a ser mais presente nessa fiscalização de uma revolta até, de alguns proprietários e faziam isso. Eu cheguei a escrever, a fazer matérias sobre isso, de abandono criminoso. Né? Sim. Aí o que pode ser feito? Se não tem punição, né? Aí a lei é letra morta, né? Ou para inglês ver. Tem uma última pergunta aqui, eu acho que é o Roberto de novo, lá do Tijucal, e nós só temos um minutinho, então eu vou pedir para a senhora para ser breve. Ele fala assim, por que o museu, ele está falando do MISC, por que o museu teve que ser fechado por causa de um problema num casarão antigo do lado, que é da gráfica Pepe, né? Não dava para resolver isso mais rápido? Então, porque esses casarões, eles são meio que geminados. Então, assim, eles dividem a mesma parede. E aí, por uma questão de risco à vida mesmo, da forma que estava o casarão da gráfica Pepe, a gente recomendou, Defesa Civil também, que o MISC fosse fechado justamente para preservar a integridade dos funcionários do MISC, eventuais visitantes, até que a gente resolvesse a questão da gráfica Pepe, que foi o escoramento, né? O IPHAN até chegou a autorizar o desmonte, mas a prefeitura preferiu realizar o escoramento e está lá feito o escoramento, né? Inclusive, para a gente isso não foi legal, porque o IPHAN, como a gente está fora do centro histórico, para manter um dia no centro histórico, pelo menos, toda segunda-feira à tarde a gente atende no MISC. A gente tem um servidor do IPHAN toda segunda-feira, das 14 às 17 horas, lá no MISC, fazendo atendimento para quem precisar ali no Centro Histórico de Cuiabá. Muito bem, olha, já estourou o nosso tempo. Tem mais uma pergunta aqui, sem o autor não estar identificado, mas ele fala assim, ó, a prefeitura tem imóvel tombado de uma pessoa que faleceu sem herdeiros e está lá caindo. Como ela pode cobrar de outros proprietários se ela mesma não mantém? Gostaria dessa resposta. Essa não é uma resposta que a senhora possa dar, é a prefeitura, né? E tem assim, está lá sendo invadida por usuários de drogas, o mato invade os vizinhos, sem falar nos animais sinantrópices e peçonhentos. Eu nem sei, deve ser alguém que é do ramo aí, né? De da biologia. Né? De qualquer maneira, assim, agradecer muitíssimo a sua presença aqui, Ana Joaquina. Eu confesso assim, falei, gente, será que essa entrevista vai render? E olha, faltou tempo, porque o assunto é muito atrativo, um assunto assim, eu gostei, aprendi um tanto de coisa com a senhora assim, aqui Obrigada. Hoje, tá? Obrigada. Gratidão à senhora e que a senhora possa voltar mais vezes aqui. Professor, grato ao senhor e a você de casa também, grato, até amanhã, que o nosso tempo acabou, não tem tempo para mais nada.